A economia, a política, o jogo internacional é pesadíssimo. O Brasil está pagando, nosso povo vai pagar pelos equívocos monumentais desses últimos anos, onde talvez a prepotência, a arrogância, principalmente da nossa presidenta, levaram a equipe inteira a tomar decisões estratégicas erradas. A complexidade, ela é marota, ela envolve interesses, ela envolve jogos que ainda estamos longe de descobrir a amplitude deles. Daqui a alguns anos, provavelmente, tendo perspectiva em relação a essa época, nós vamos saber com detalhes o que aconteceu no final do governo Dilma, que estimulou a perda de pontos nas agências de risco e tudo mais. Quer dizer, descobriram aquilo que já existia há anos. Não era novidade, ainda mais, até estava ouvindo hoje, via YouTube, aí, a entrevista do senador Delcídio Amaral ao programa Roda Viva, e pensando, refletindo sobre o que ele falava. É uma das melhores entrevistas que eu já vi em relação a tudo que houve. E ele prometeu muito mais, isso é bom. Mas e agora? Agora o Brasil precisa achar uma maneira de não explodir. Né? É muito fácil simplesmente acusar aqui, denunciar ali. Acho que compete à Justiça, principalmente a Polícia Federal, ao Ministério Público, os inquéritos, fazerem esses inquéritos com o máximo de liberdade e registrarem isso nos arquivos da Justiça. Como? Hoje não existe mais segredo, né? Os americanos devem saber muito mais do que houve no Brasil do que a própria Justiça Federal. Afinal, eles têm sistemas de rastreamento de informações fantásticos. E não só o governo americano, a própria Google, o programa que eu vi aí, eles escanearam e arquivaram milhões de livros e continuam fazendo isso. Então, eles têm, usando essas informações digitalizadas, possibilidade de qualquer tipo de análise em relação à cultura de qualquer povo que use a internet. E quem é que consegue viver sem a internet hoje em dia? Só aposentados, né? Ou pessoas isoladas em algum lugar. Então, gente, nós temos que ter paciência. Nós temos que acreditar na inteligência das pessoas. Eu não creio em absoluto que o presidente Michel Temer, já com 72 anos, queira o mal do Brasil. Mas ele é realista. Ele mostrou isso nas decisões que tomou. Já pode gostar ou não gostar, mas a única pessoa que pode dizer de fato o que sente é ele. E agora ele não pode falar. Ele tem que agir como um estadista, como uma pessoa
com a responsabilidade de governar o Brasil num momento tremendamente difícil. Se possível, evitando o agravamento dos conflitos que, radicalizados, poderão jogar o povo brasileiro numa guerra civil. Tem muita gente desesperada, muita gente apavorada, 11 milhões de desempregados. Isso não é brincadeira, gente. Então, vamos dar um crédito de confiança ao atual governo e esperar um pouco para ver, né? Não é simples governar o Brasil. Também não é coisa para santidades. Uma coisa é ser chefe de uma religião, a outra é comandar uma nação com o tamanho e a complexidade do Brasil, num momento extremamente frágil. Alguma coisa será perdida para que o Brasil não exploda de vez. E isso seria o que poderia acontecer de pior para os nossos filhos, netos, bisnetos principalmente, que os mais velhos já viveram. E viveram duramente em períodos de crise. Nós sabemos o que é uma crise econômica, o que é hiperinflação, o que é ditadura, o que é censura, o que é corrupção. Nós tivemos que sobreviver num ambiente tremendamente difícil. E a gente sonhava que o Brasil poderia tranquilamente melhorar, mas não foi o que aconteceu. Os partidos da base aliada do governo federal fizeram e abusaram dos poderes que conquistaram de maneira discutível. Nós estamos vendo aí o que é Caixa 2, 3, 4, 5. Mas é eles que estão lá. Nossa esperança é o Poder Judiciário e todos os órgãos de apoio ao Poder Judiciário. Ali nós temos pessoas maduras, pessoas preparadas, que, suponho, não têm interesses em criar conflitos insolúveis ou que fujam da alçada da justiça. Então, vamos torcer pelo sucesso do atual governo.